lá no fundo do meu peito. Sejam bem-vindos ao devocional Princípios de Vida. Nós recentemente falamos sobre o Salmo 1, que fala sobre as influências que nós recebemos. E analisando o contexto bíblico, isso mostra o quanto tudo aquilo que a gente consome molda, nosso ambiente, os nossos frutos, o nosso caráter, a nossa mente. E eu fui buscar outros versículos bíblicos, fui buscar outros ensinamentos bíblicos que falam a respeito dessas influências, que falam a respeito dessa reflexão que a gente precisa ter com relação ao ambiente onde nós estamos plantados. E a gente percebe que é o seguinte, a Bíblia ela é muito ampla com relação a isso. Ela faz esse relato em diversos lugares. Na última postagem, um amigo comentou falando que o que eu estava falando ali, o que eu estava dissecando, também tinha a ver com Romanos. E aí eu fui fazer um estudo mais aprofundado a respeito disso. E a gente percebe o seguinte, esse tema é amplamente dissecado na Bíblia. E a Escritura inteira trata do poder das influências sobre as nossas vidas, do ambiente que nós estamos inseridos e daquilo que alimenta a nossa mente e o nosso coração. E aí eu separei alguns outros versículos que eu vou pontuar e depois nós vamos desenvolver os estudos de forma um pouco mais detalhada. Nós temos, falando a respeito disso, em 1 Coríntios 15:33, que fala sobre a influência e convivência. Coloca lá, não se enganes, as más companhias corrompem os bons costumes. Lembro muito de um amigo meu, Camilo, que ele falava muito a respeito disso. Quando juntava aquela roda de homens e tal, e a hora que o pessoal começava a desconversar ali alguma coisa, eu fazia sempre aquela piadinha que a gente fazia ali entre a gente, ele chamava sempre atenção com relação a isso. Olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos voltar para o tema original do assunto que nos uniu aqui. E isso é um versículo bem direto, confrontativo, que ele diz que ninguém permanece neutro perto de más influências. Então, por mais que você se diga protegido com relação àquilo, eu não compactuo com isso, se você permanece naquele ambiente, e o Salmo 1 fala sobre a questão do permanecer, significa que aquilo aos poucos passa a se tornar algo comum para você, e aí você passa a achar aquilo normal. Então, de fato, permanecer num ambiente que não é o seu ambiente, ou não é um ambiente moral, ético, ou social e espiritual que você estabeleceu para sua vida, vai te fazer achar aquilo normal. As coisas sempre começam pequenas, até que elas se tornem normais. E aí o Salmo 1 também fala sobre a questão do permanecer e depois do se assentar, se deter e depois de se assentar. Em Provérbios 13:20, a gente também tem: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, andar, ele está falando sobre conviver, acompanhar e acabar se expondo àquela convivência. Então aqui mostra que o caminho que a gente trilha molda o destino. Isso não é nenhuma coisa que precisaria ser muito dissecada. Ele está dizendo exatamente isso. Olha, a direção que você vai determina onde você quer chegar. Se você não percebe isso, não tem essa percepção que ela é muito clara, você vai caminhar para qualquer lugar que você não sabe aonde. Tem uma frase que o pessoal costuma dizer que quem sabe não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Qualquer destino é o suficiente. Então, isso prova, em Provérbios, que nós precisamos ser intencionais com quem nós andamos. Nós temos também em Provérbios 4:23, ali era Provérbios 13:20, nós temos em Provérbio 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede as saídas da vida, pois dele depende toda a sua vida. Aqui a gente fala sobre o coração, que o coração é alimentado por tudo aquilo que entra. Então, grande parte do que entra no nosso coração hoje vem pelos nossos olhos e por nossos ouvidos, porque a gente empresta os ouvidos para ouvir, seja conversas, testemunhos, bate-papos, ensinamentos, e também os olhos, porque a gente consome muito conteúdo de vídeo. E aí o que a gente escolhe consumir de conteúdo de vídeo alimenta o nosso coração e gera em nós expectativas. Isso é importante você ressaltar. Nós temos em Romanos 12:2, que é onde o meu amigo lá, o Alexandre, falou,
inclusive foi uma das referências na minha adolescência, sobre cristianismo, sobre buscar a Deus, sobre experiências com Deus, sobre entender que existe um sobrenatural. Eu acho que ele nem sabe disso diretamente, eu não sei se eu já conversei isso com ele, mas na época nós tínhamos uma banda, a gente tocava junto ali, estava sempre ensaiando, brincando, tocando violão, batendo um papo, a gente saía muito, e ele era uma pessoa que estava afastada da igreja, mas que mantinha um certo temor, né? Ele contava muito das histórias. Eu lembro de uma vez a gente sentado, ele tirando uma música gaúcha, estava eu, ele e um outro amigo, a gente ouviu uma música, e aí viram pra ele, pô, duvido você tirar isso aqui no violão. Aí ele foi lá e tocou aquela música, tocou aquela introdução, assim, tipo, de primeira, né? A gente ficou assim, impressionado. E aí ele, conversando com a gente, falou que todo o aprendizado musical dele tinha sido na igreja, né? E foi muito legal, assim, porque aqueles ensinamentos, aqueles exemplos dele ficaram muito marcados para mim. Então, quando eu comecei a ter os meus primeiros problemas ali em relação à adolescência e sair, eu sempre tinha como referência as palavras dele. E isso me poupou de muitos problemas, porque eu evitava exageros, porque realmente eu tinha medo de ir para lugares ou me afastar demais de Deus, embora eu não tivesse convertido ainda, né? Essa conversão veio bem depois. Um dia eu conto para vocês aqui a respeito da minha conversão. Então, em Romanos 12, que é o que ele fala lá, 12:2, diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Aqui ela está falando exatamente, né, a Bíblia está falando sobre isso. A nossa mente é renovada, né, ou é moldada de acordo com aquilo que a gente consome. E não existe meio termo nisso. O que você deixa entrar molda a sua mente. Então você passa a pertencer a determinados nichos de acordo com aquilo que você permite entrar, que vai moldando a sua mente aos poucos, tá? Nós temos também Filipenses 4:8 que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, nisso pensem. Aqui Paulo já fala sobre um filtro mental, que é completamente oposto ao consumo indiscriminado, o consumo sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de tratamento, que muitas vezes as redes sociais nos trazem, porque você joga para cima lá, né, pro próximo Reels, pro próximo Shorts ou pro próximo vídeo, né, seja lá pro próximo postagem, aquilo é aleatório, de acordo, obviamente, com algumas coisas que você talvez tenha consumido, mas volta e meia é proposto uma coisa completamente nova, completamente diferente. E aquilo pode virar um novo gatilho mental que vai te prender a algo que talvez você não vai desenvolver, uma competência que não te serve para nada, que não faz parte do teu escopo, né? Mas o consumo indiscriminado desses pequenos ou micro conteúdos vai fazer com que isso introduza algo em você e reflita em algo, né? Às vezes numa ansiedade, numa sensação de falta de capacidade, numa estagnação, num cansaço físico e mental. Então, assim, o conteúdo não pode ser consumido de forma indiscriminada. A gente realmente precisa estabelecer horários e tipos de informações que nós vamos permitir entrar, né? Porque a gente precisa estabelecer um filtro. E esse filtro, quando Paulo fala aqui, ele fala sobre exatamente isso. Olha, busque verdade, busque algo que seja nobre. Aqui o nobre ele não está falando de elitizado, ele está falando de algo que edifica, né? Algo nobre, algo que tenha valor, né? O nobre aqui é de valor, algo que tenha valor, que vai edificar para que você possa de fato ter isso como filtro e que seja justo, né? Que tenha justiça naquilo ali. É nisso que nós temos que pensar, porque se nós pensamos o tempo todo em verdade, em valores, em justiça, nós vamos nos tornar isso. Então, Paulo fala sobre evitar consumo indiscriminado de informações. Nós temos também em Salmos 101, verso 3, que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. E isso é uma coisa extremamente atual, porque fala diretamente sobre a questão de conteúdo visual, de consumo de conteúdo visual. E fala sobre uma escolha consciente. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então eu posso, sim, eu tenho ainda esse poder de determinar o que eu quero e o que eu não quero assistir, o que eu vou levar ou não vou levar até o final. Você bater os olhos é uma coisa, você permanecer olhando ou consumindo aquilo é outra. A escolha é sua. Então aqui o Salmo está falando exatamente de escolha consciente, tá?
E assim, cara, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Cara, aqui é algo extremamente maravilhoso, né, de se pensar. Quando você percebe isso, né, e existem vários versos aí, né, muitas palavras de sabedoria que a gente lê, muitos provérbios que a gente recebe, eles são advindos de, muitas vezes, de conselhos bíblicos, né, muitas coisas vindas do próprio livro de provérbios, né. Então a gente tem, né, uma frase que eu ouço muito o pessoal falar, que os olhos, né, são o espelho da alma. E ele, de fato, ele vai refletir o que você tem na sua alma. Mas os olhos também são a janela da alma. E quando a gente fala de alma, a gente está falando de sentimento, né? Então, se eu abro essa janela para algo que vai me trazer aflição, que vai me trazer desconforto, que vai me trazer um conteúdo que vai moldar os meus sentimentos de uma forma ruim, essa escolha foi uma escolha consciente. Eu posso, como eu disse, né, anteriormente, a gente não consegue evitar o início, mas a gente pode interromper a continuidade daquilo. Então, entenda que tudo aquilo que entra pelos olhos afeta exatamente, né, o nosso interior, de forma direta. Você pode não perceber hoje, mas você vai perceber no decorrer do caminho. E isso é extremamente importante, que a gente tenha sabedoria na hora de escolher aquilo que nós vamos abrir, né, a janela da nossa alma, para que depois os nossos olhos reflitam o que está dentro da nossa alma. Eles reflitam, de fato, algo bom para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos também em Provérbios 22, capítulo 22, versos 24 e 25, que diz: não façam amizade com quem facilmente se ira, para que você não aprenda os seus caminhos. Aqui a Bíblia está falando sobre a questão de convivência, né, sobre o ambiente espiritual em que você se insere. A convivência com alguém vai gerar um aprendizado, mesmo que não seja intencional. Então, quando ela fala assim, olha, não faça amizade com quem facilmente se ira, né? Não ande com quem está o tempo todo metido em confusão, com quem arruma briga, com uma pessoa que seja de um temperamento explosivo, né? Uma pessoa que se ira facilmente, que briga facilmente, que está o tempo todo de mal com todo mundo, né? Que tudo para ela é uma conspiração contra ela. Existem pessoas assim. Você pode ajudar essas pessoas, mas você não pode conviver com elas. Ajudar de vez em quando você vai lá, pinça ela, traz para o seu momento, para a sua visão, né? Dá conselhos, conversa, e depois você deixa lá, porque cada um é responsável por ruminar, por dissecar, por desenvolver o que chega para si, né? Aquilo que a gente te entrega como conteúdo, aquilo que a gente te entrega como ensinamento, o objetivo é que você receba, avalie e aplique na sua vida se aquilo lhe for útil. Mas essa escolha sempre vai ser sua. Eu posso te entregar o melhor conteúdo, posso te entregar a melhor análise de uma determinada coisa, mas a escolha de fazer uso daquilo sempre vai ser sua. De valorizar aquilo sempre vai ser sua. Assim como também a mesma coisa quando alguém envia algo para mim. Eu posso receber aquilo, fazer uma avaliação e decidir se eu aplico ou não aplico na minha vida. Então, quando a Bíblia fala para você não fazer amizade, ela está dizendo que não é para você andar, não é para você conviver, porque a convivência vai gerar aprendizado, né? Para você trazer a pessoa para o seu universo, muitas vezes é mais difícil, porque a nossa natureza é uma natureza caída. Então, é muito mais fácil a gente ser atraído para o outro lado do que trazer as pessoas para cá. Então, para trazer para cá, a gente precisa agir com sabedoria. Né? Você é igual aquele pesca esportiva. Você vai lá, fisga, traz, tirou, joga de volta na água, entendeu? Fisga, traz, passou um conselho, joga de volta. Até que a hora que a pessoa decide permanecer. Repara que há uma diferença. A pessoa decide sair do ambiente dela, sentar ao seu lado e permanecer com você. Aí você sabe que a partir daquele momento ela decidiu abandonar aquele comportamento, aquela conduta ou aqueles ensinamentos que não estavam fazendo bem a ela. E aí sim, ela passa a ser alguém que pode, de fato, andar com você. Né? E em Tiago 1, capítulo 1, verso 21, a gente tem: livre-se de toda impureza,
e acolham com mansidão a palavra. Ou seja, aqui ele está falando, olha, você de fato não consegue se alimentar de tudo e ainda assim crescer de forma saudável espiritualmente. Então, existem coisas que a gente não consegue se alimentar delas, seja em qualquer nível, né? Ou consumo, por menor que seja. Aqui ele está falando o seguinte, olha, não existe consumo seguro, vamos dizer assim, né? O termo que o pessoal usa muito. Não, existe uma dose segura para determinadas coisas. Não existe consumo seguro para coisas que são impuras diante de Deus. A gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente de fato tem que se livrar disso. Aquilo que é impuro diante de Deus, a gente tem que se livrar completamente disso. A gente tem que exterminar isso da nossa vida. E entender que não há consumo seguro desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo, desse tipo de leitura, desse tipo de música. Não há consumo seguro disso. A gente tem que se livrar completamente para que a gente de fato consiga crescer espiritualmente. O que a gente percebe aqui é o seguinte, aqui o Salmo primeiro ele é uma introdução, né? É um resumo bíblico, né, de um tema que ele vai se desenvolvendo em várias outras partes da Bíblia. E que ele vem ensinando pra gente que ninguém é neutro espiritualmente, que a convivência ela realmente vai moldar o nosso caráter, que a exposição contínua vai gerar uma formação na nossa mente, ela vai trazer pra gente significado, consciência de algo, né? E se a gente consome de forma indiscriminada, isso é ruim. E o que alimenta a nossa alma, ela vai, né, o que alimenta a nossa mente, ela vai de fato dirigir a nossa vida. Então ela vai conduzir a nossa vida. Por isso eu preciso escolher bem os alimentos. E me fala um ponto fundamental. O ambiente define o fruto. Isso é uma lei natural. Quando a gente olha, né, para as plantas, a Bíblia faz muita referência a plantas, né, a plantio, colheita. Então a gente sabe que o ambiente define o fruto. Isso serve para aquilo que você planta e também serve para aquilo que você planta no seu coração, para aquilo que você planta na sua vida, para aquilo que você escolhe, né? Ou seja, o Salmo primeiro ele é um fundamento. E todos esses textos que eu trouxe para vocês são ecos deste fundamento. E para isso a gente precisa ter a consciência e sermos intencionais em tudo aquilo que fazemos. E é isso. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, sua vida, sua família, seu trabalho. E que em nome de Jesus, cada um de nós viva dia a dia todos os preceitos que estão contidos nesses versículos que eu trouxe aqui. Tá? Que Deus abençoe a todos.